Olá, bom dia. Nós vamos apresentar nessa sequência de 2 vídeos o tema controle de crescimento de micro-organismos, referente à disciplina de imunologia e microbiologia. Nós vamos dividir essa temática em 2 pequenos vídeos para tornar mais digerível a aula à distância. Nessa primeira parte nós vamos falar rapidamente sobre controle de micro-organismos por métodos físicos e métodos químicos e também um pouco da história dos antimicrobianos muito rapidamente. No segundo vídeo, então, nós vamos falar de mecanismo de ação dos antimicrobianos e mecanismos de resistência e alguma coisa sobre desenvolvimento de novos antimicrobianos. Pois muito bem, a primeira coisa que é preciso que se tenha muito claro é que faz parte bastante fundamental da prática de saúde e de todos os profissionais de saúde evitar a transmissão de micro-organismos, seja do ambiente ou entre as pessoas. E para isso existem formas, estratégias de prevenção que são aquelas que nós vamos mencionar aqui rapidamente, que utilizam métodos químicos e métodos físicos. Ora, é claro que nós vivendo um ambiente pandêmico, nós estamos agora também observando outras estratégias de prevenção de transmissão de agentes infecciosos, como o uso de equipamento de proteção individual, bastante usual, ou que deveria ser bastante usual no meio hospitalar, nas casas de saúde em geral, bem como evitar determinadas práticas como aglomeração, quartos fechados, etc. Mas nós vamos começar aqui falando um pouco sobre o conceito de biocida. Os biocidas são agentes químicos de espectro bastante amplo em geral, né, e que inativam micro-organismos. Podem matar esses micro-organismos, portanto eles seriam sida mesmo, biocida, ou ter uma função estática, ou bacteriostática, ou virostática, impedindo a multiplicação dos micro-organismos. Existem vários produtos químicos com essa finalidade. E aqui é bom também que se ressalte, que se deixe bem claro a diferença entre os biocidas e os agentes antimicrobianos utilizados para terapêutica na prática médica. A grande diferença é a seletividade. Assim, enquanto os biocidas são pouco seletivos, eles não têm uma grande preocupação em não causar dano ao hospedeiro, porque eles, via de regra, ou pelo menos em alta concentração, não são utilizados para uso terapêutico. Os antimicrobianos não, os antimicrobianos precisam ser altamente seletivos, mas a gente chegará lá, né? Então, é importante também que nós saibamos que a utilização de biocidas, e agora eu vou me restringir aos biocidas, os antissépticos em geral, funcionam não só pela sua qualidade enquanto produto químico, enquanto estrutura química, mas também pelo ambiente onde eles vão atuar. Então, a quantidade de micro-organismos numa determinada superfície, seja ela uma superfície tecidual, uma superfície no ser humano, ou seja ela numa superfície inanimada, como um balcão, etc., é extremamente importante para que nós tenhamos uma eficácia maior ou menor desses biocidas, desses desinfetantes. Então, a remoção prévia de micro-organismos, a limpeza de uma ferida, a limpeza de uma superfície com água e sabão, a remoção física ou a remoção preliminar desses micro-organismos potencializa bastante a ação dos biocidas. Outro aspecto que deve ser levado em conta é que nem todos os biocidas atuam da mesma forma quanto a diversidade de micro-organismos que nós podemos querer eliminar. Então, existem micro-organismos que, por suas características estruturais, são mais resistentes aos biocidas, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis e outras espécies do gênero Mycobacterium,
são mais resistentes aos biocidas que uma Escherichia coli, um Staphylococcus aureus. Além disso, os micro-organismos, eu não falei para vocês lá na aula de uso e estrutura, ou pelo menos não detalhei, é bom que se tenha isso em mente. Alguns micro-organismos, como por exemplo os clostrídeos, os bacilos, podem produzir esporos, que é uma forma de alta resistência a agressões do meio ambiente, entre elas os biocidas. Então, alguns biocidas têm a capacidade esporocida, são capazes de eliminar esporos, inativar esporos, enquanto outros não, atuam apenas na forma vegetativa das bactérias. Assim como existem alguns biocidas que são mais ativos contra vírus envelopados, enquanto outros são ativos apenas contra vírus não envelopados. A presença de fluidos orgânicos entra um pouco no mesmo ramo de preocupação com o número de micro-organismos. É preciso remover esses fluidos orgânicos. Quanto maior o fluido orgânico, por exemplo, sangue, pus, etc., menor será a eficácia de um biocida. E o tempo de exposição também é característico de cada biocida. Não basta você mergulhar um instrumento cirúrgico dentro de um biocida para achar que o biocida funcionou. Cada biocida tem o seu tempo de exposição mínimo para que se possa entender como eficaz a aplicação desse biocida. Outra forma de controlar micro-organismos são os agentes físicos. Também são bastante utilizados, ou seja por radiação ultravioleta, seja por filtração, e os mais utilizados são aqueles que utilizam o calor. Mas é preciso que nós recuemos um pouco na história do tempo e nos lembremos que muito tempo atrás nós tivemos já lá na história da humanidade tentativas, e algumas bastante exitosas, de preservação, por exemplo, de alimentos, que nada mais era do que prevenir o crescimento de micro-organismos, né? E aí estão os alimentos secos, né? Porque você retira a água e com isso reduz bastante a possibilidade de muitos micro-organismos crescerem, embora não seja absoluta. A carne salgada, o famoso charque, nosso charque aqui, ou a carne de sol do norte do país. A pimenta, né, é um condimento que, na verdade, ele não foi utilizado inicialmente, segundo se relata, como apurador do paladar, mas ele foi usado com duas razões. Primeiro, porque as pimentas têm atividade antimicrobiana, e porque também a pimenta disfarçava as características de putrefação dos alimentos em geral. E a defumação também, na medida que ela seca, retira a água. Então, há uma série de agentes físicos, conforme eu havia comentado a vocês, calor úmido, filtração, etc. E no meio hospitalar, o que é mais utilizado para preparar material cirúrgico, material de hospital, ou para eliminar micro-organismos em material utilizado que são reutilizáveis, ou mesmo eliminar micro-organismos em material que vai ser descartado, para que nós não tenhamos o risco de jogar no meio ambiente material contaminado. O calor úmido é amplamente utilizado, ele tem amplo poder de penetração, mata principalmente pela coagulação de proteína, né, na medida que ele rompe as pontes de hidrogênio entre os aminoácidos. A coagulação, portanto, ela é mais efetiva na presença da água. E o grande pulo é o seguinte: a água fervente, água a 100 graus centígrados, inativa realmente a maioria das formas vegetativas de bactérias, fungos, alguns vírus, mas não é efetivo contra esporos e mesmo contra algumas bactérias, dependendo do tempo em que você ferve a água. Então a água, quando ferve a 121 graus, e para isso é preciso que nós coloquemos no ambiente dessa água pressão, a gente pressiona para que a formação de vapor, a ebulição só seja possível numa temperatura maior. Então isso é feito na panela de pressão, por exemplo, na nossa casa,
ou nos hospitais é feito num material chamado autoclave, no equipamento chamado autoclave. Né? Então aí a água fervendo a 121 graus, ela é eficiente para matar todos os tipos de micro-organismos e por isso ela é a forma mais utilizada. Existem diversos tipos de autoclave, desde os autoclaves pequenos, utilizados em laboratórios pequenos ou postos de saúde, até os autoclaves mais complexos, autoclaves utilizados ou em laboratório de alto nível de segurança, ou autoclaves utilizados na prática hospitalar. O princípio é o mesmo, o que difere é o tipo de equipamento, o tamanho do equipamento, mas o princípio é o mesmo. E esses autoclaves, como qualquer procedimento que se faça, devem ser controlados, a sua eficácia. Existem para isso fitas indicadoras de efetividade do autoclave, ou fitas impregnadas, cordões impregnados com esporos de bacilos estearothermófilos, que são colocados juntos no material para ser autoclavado, depois se retira esse material impregnado, por exemplo, com esporos do bacilo estearothermófilos e coloca no meio de cultivo. Se não crescer, se presume que tenha ocorrido a esterilização. E com isso nós nos certificamos que o autoclave está funcionando. Quanto aos métodos químicos, eu reuni aqui uns 4 ou 5 biocidas que são relevantes. Primeiro, o sabão e os detergentes comuns, né, que são produtos, em sua maioria, com sais de quaternário de amônio e sódio. E essa utilização de sabão com uma vigorosa lavagem de mãos, por exemplo, já remove muito os micro-organismos, né? E também os micro-organismos tanto das mãos quanto de superfície. Então esse é um procedimento bastante eficaz para eliminar a utilização de alguns biocidas, mas que tem um grande papel no controle da transmissão de micro-organismos, especialmente na prática de saúde. Às vezes uma lavagem de mãos pode salvar uma vida, uma lavagem de mãos pode reduzir o custo hospitalar, uma lavagem de mãos pode aumentar a qualidade de vida da população de uma maneira geral, porque impede a transmissão, especialmente a transmissão dos profissionais de saúde aos pacientes de micro-organismos que podem causar doenças graves nesses pacientes. O sabão, como eu disse, ele contém álcool, eles são os sais quaternário de amônio, que são utilizados na o sulfato de sódio e coisas assim, e eles atuam, então, contra muitas bactérias, além de também destruir vários vírus. Os álcoois, né, que agora estão em moda, né, passaram a ser quase que material obrigatório nos nossos pertences diários, né? Eles apresentam um amplo espectro de atividade, especialmente contra bactérias em estado vegetativo, né? Incluindo, inclusive, algumas bactérias. Mas eles não têm atividade esporicida, né? Eles não eliminam esporos. São utilizados basicamente para a desinfecção de superfícies e asepsia da pele. E, como vocês já têm observado, a atividade do etanol é bastante baixa em concentrações inferiores a 50%, e ela é ótima entre 60% e 90%, particularmente a 70% ela tem a melhor atividade dela. Por quê? Porque o mecanismo de ação, alguém poderia dizer, mas por que não mais concentrado, né? Porque o mecanismo de ação dos álcoois é coagular a proteína, e especialmente as proteínas de membrana. E para que isso ocorra, é preciso que nós tenhamos água no processo de coagulação, né? Senão esse processo não ocorre, e por isso o álcool diluído é mais efetivo que o álcool a 100%. Um outro biocida que eu gostaria de chamar a atenção é a clorexidina, que é bastante utilizada. Ela é utilizada para lavagem de mão, produtos orais. Alguém pode dizer, mas produtos orais, ele não é um biocida? Bom, é que como produtos orais, ele é utilizado, assim como o triclosan, numa concentração bastante baixa. E a diferença entre o veneno e o fármaco é a concentração. Então, alguns biocidas, quando utilizados em concentração baixas, são bastante úteis.
né, e podem ser empregados também na prevenção de infecções nos seres humanos, utilizados até internamente, como é o caso da clorexidina utilizada na forma oral. Ela apresenta um amplo espectro, né? O amplo espectro significa, nós vamos ver depois em detalhe, mas significa uma abrangência grande de micro-organismos, de diversas categorias, diversas estruturas, e tem uma atividade muito reduzida em presença de matéria orgânica. Isso chama atenção porque é preciso que se remova a matéria orgânica. Por exemplo, se você vai fazer o uso de um antisséptico oral com clorexidina, mas não faz uma boa asepsia oral, você vai diminuir muito a ação desse biocida para a sua intenção como antisséptico oral. E a mesma coisa acontece quando você vai utilizar a clorexidina no meio hospitalar, seja em superfície, seja no próprio tecido humano. Finalmente, os agentes libertadores de cloro, né, o hipoclorito de sódio é o grande destaque, né? Ele é amplamente utilizado, é extremamente barato, se utiliza para desinfetar especialmente superfícies, né? E pode ser utilizado inclusive como desinfetante de descartes biológicos, antes que isso seja autoclavado. Enquanto ele está ali na espera, no aguardo para ser autoclavado, esses descartes biológicos podem ser jogados, por exemplo, sangue, pus, jogados numa solução de hipoclorito, que ela tem atividade, inclusive, para eliminar o vírus do HIV ou o vírus da hepatite B. O mecanismo de ação ainda não é inteiramente conhecido do cloro, mas sabe-se que ele acaba também inativando, né, as proteínas e, portanto, inibindo a atividade enzimática necessária à vida desses micro-organismos. E um baixo pH potencializa a ação. Então, o que eu dizia a vocês, não há um ambiente único para que todos os biocidas funcionem da mesma forma, né? Então, quando vocês forem utilizar um biocida, ou forem sugerir um biocida, ou forem comprar um biocida, é preciso saber algumas coisas como para que você precisa, o que está estabelecido no protocolo do local onde você está trabalhando, obviamente quem é o fornecedor, e quais são as limitações desse biocida, né, para que você tenha melhor ação, melhor resultado, né, da sua ação preventiva na transmissão de micro-organismos. Então, isso é um panorama geral dos biocidas, né? Eu acho que por aqui já ficamos. Vamos um pouco mais adiante, falar um pouco sobre os antibióticos e antimicrobianos. Eu utilizo antibiótico e antimicrobiano como sinônimos, mas se nós formos avaliar estrito sensu o que é uma coisa e o que é outra, a definição precisa do antimicrobiano é qualquer substância de origem natural, semissintética ou sintética que mata ou inibe o crescimento de micro-organismos, mas causa pouco ou nenhum dano ao hospedeiro. E antibiótico seria uma substância de baixo peso molecular produzida por um micro-organismo. Então, a grande diferença de um antimicrobiano para o antibiótico é que os antibióticos são caracterizados, são conceituados estritamente como aqueles produzidos por micro-organismos. De fato, a literatura não tem feito uma distinção entre antimicrobianos e antibióticos, de tal maneira que eu também não faço, eu utilizo como sinônimos antimicrobiano e antibióticos. E na prática de enfermagem vocês vão ver que esses dois termos são usados com o mesmo sentido, e a maioria das vezes é utilizado inclusive antibiótico, quando nós estaríamos nos referindo a substâncias que conceitualmente não são antibióticos. Então, um pouquinho de história dos antibióticos, né? A gente, assim como eu falei lá no controle de micro-organismos nos alimentos, por exemplo, dessecando os alimentos com salga, com açúcar, com dessecação, etc. Também vocês podem imaginar que a história dos antibióticos é repleta de histórias interessantes, né? De pequenas e longas histórias interessantes. Então,
O primeiro, apesar de se reconhecer que ao longo da história da humanidade várias tentativas foram feitas com várias substâncias para tratar doenças infecciosas, portanto uma busca aleatória e uma busca estocástica, né, sem uma maior metodologia para encontrar um antibiótico, foi feito ao longo de toda a história da humanidade, né? Há relatos no Antigo Egito, na Grécia, da utilização de substâncias, inclusive a utilização de fungos, né, para tratamento de feridas. Como é que era feito isso? Era feito como ocorre naturalmente quando se tem desconhecimento de algo, tentativa e erro, né? Se utilizou uma série de substâncias, uma série de produtos, e se viu que alguns tinham efeito curativo, efeito terapêutico, enquanto outros não tinham. Entretanto, o primeiro relato escrito, né, a primeira farmacopeia, foi escrita por John Parkinson no século XVII, meados do século XVII, 1640. John Parkinson era farmacêutico do rei Carlos I e escreveu o Teatro Botânico, é a primeira documentação científica, inclusive, sobre o uso de fungo no tratamento de infecções. Aqui está escuro, desconfigurou um pouco o slide, mas esse senhor aqui é Paul Ehrlich, um químico alemão, que antes dos antibióticos propriamente ditos, desses produzidos por micro-organismos, o que surgiu foram antimicrobianos, né? Antibióticos, por assim dizer, de síntese química. Então, Paul Ehrlich estuda uma série de corantes, observa que os corantes têm atividade antimicrobiana e, no início do século XX, ele, junto com a Merck, ele lança um produto, uma estrutura química, que é uma estrutura bicíclica, né? Vocês estão vendo dois anéis aqui, né? Dois ciclos, ligado por uma ponte de arsênio, dois átomos de arsênio. Essa molécula se dá o nome de Salvarsan, o nome final, o nome químico comercial de Salvarsan, e ela tem como função precípua tratar indivíduos com sífilis. Até então, a sífilis era tratada com mercúrio, né? Mercúrio, com toda a sua toxicidade e baixa efetividade contra o treponema pálido, era usado por longo tempo, causando danos terríveis aos pacientes, né? Efeitos colaterais terríveis. Se dizia, isso entre outros tratamentos mais dolorosos ainda que o uso do mercúrio, mas se dizia, naquela época, havia uma frase bastante comum utilizada, que o sujeito passava uma noite com Vênus, a deusa do amor, e a vida inteira com Mercúrio, porque o tratamento era muito longo. Paul Ehrlich, ao lançar o Salvarsan como o primeiro antibiótico, o primeiro antimicrobiano, ele ressalta, né, que isso era uma bala mágica. O que Paul Ehrlich queria dizer com a bala mágica? O Paul Ehrlich que se referia à bala mágica como sendo uma estrutura química de toxicidade seletiva. O que significa isso? Significa que é uma estrutura química que vai atingir o micro-organismo sem causar dano ao hospedeiro. Então, esse é o grande princípio básico do antibiótico, porque, como vocês já sabem, matar micro-organismos existe uma série de estratégias, uma série de compostos, mas só alguns podem ser, muito poucos, podem ser utilizados como antibiótico. Então, ele cunha a expressão bala mágica, que é algo com suas limitações, evidentemente, né? E nós poderemos discutir essas limitações quando nós tivermos o nosso encontro 5. A primeira limitação é que os antibióticos não são apenas antibióticos, né? E eles têm algumas ações colaterais. E, além do mais, nós temos, como eu comentei com vocês na primeira aula, e que você já deve ter tido aula de microbiota, nós temos uma vastíssima microbiota que é fundamental para a nossa homeostasia, fundamental para a nossa saúde e que vai ser afetada pelo uso de antibióticos, porque os antibióticos não sabem, os antibióticos corriqueiros não sabem quem é o patógeno e quem não é o patógeno. Tá?
Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, isso seria interessante se nós estivéssemos aqui no Encontro Síncrono, eu perguntaria aos senhores quem descobriu a penicilina, aos senhores e às senhoras, quem descobriu a penicilina? E certamente vocês todos me diriam, Fleming. Né? Fleming é o grande descobridor dessa molécula salvadora que foi a penicilina. Entretanto, eu gosto de mostrar esse slide para deixar claro que todos esses, eu mencionei a vocês John Parkinson lá na metade do século XVII, mas todos esses, né, tiveram Lister, John Burdos Sanderson, John Tyndall, Ernest Duchenne, Clodomiro Picado Twitty em Porto Rico, todos eles tiveram experiências com o uso de fungos e estiveram muito próximos de concluir aquilo que Fleming viria a concluir lá no início do século XX, 1929. Eles não fecharam toda a história, mas eles construíram o conhecimento. Isso é muito interessante, que nós que estamos na academia, que estamos na universidade, que não estamos aqui nos formando apenas em técnicos, estamos nos formando em profissionais de nível superior, saibamos, né, especialmente aqueles que venham a gostar de participar de projetos de pesquisa, que o conhecimento é construído ao longo do tempo com a participação de vários atores, vários pesquisadores. E alguém, em algum momento, reunindo todo o conhecimento que está plantado aí na humanidade, todo esse conhecimento que foi registrado e que foi transmitido nas gerações, consegue chegar a uma nova descoberta. Então, a descoberta da penicilina, embora seja fundamentalmente de Alexander Fleming, ela tem um passado de construção muito grande. Esse cidadão aqui, por exemplo, Ernest Duchenne, foi um farmacêutico que desenvolveu experimentos na sua dissertação de mestrado no Instituto Pasteur, e no final do século XIX ele publicou nessa dissertação uma ação antimicrobiana de um produto extraído do penicilínio, de um fungo, né, que viria a ser chamado de penicilínio depois. Entretanto, essa dissertação não foi levada em conta, não foi publicada, não seguiu adiante. Ernest Duchenne foi servir na Legião Francesa, faleceu durante a guerra e ele não pôde mais seguir os seus estudos. Eis que surge Alexander Fleming, em 1929, a história contada é que ele era um excelente pesquisador, um obstinado, ele tinha como estudo principal desenvolver algum produto a partir da lisozima, essa enzima que nós temos, por exemplo, nas lágrimas, nos olhos, e essa lisozima tem atividade antimicrobiana, por isso nós não nos infectamos nos olhos tão frequentemente, eles estão expostos, né? Ele tinha dificuldades, porque sintetizar a lisozima nem pensar, transformar a lisozima em algo industrial era muito difícil, a estabilidade da lisozima fora do corpo também, enfim. Mas esse era o grande chão dele, era um grande microbiologista, sai umas férias de uma semana e deixa o seu laboratório com algumas placas abertas, né, dizem que não intencionalmente, e cai um fungo numa dessas placas. Quando ele retorna de suas curtas férias, ele observa uma placa com crescimento de Staphylococcus e um fungo que havia caído, e entre o crescimento de Staphylococcus feito aqui em zigue-zague e o fungo aqui nessa colônia branca, ele observou um halo de inibição. E aí veio a ele todo o conhecimento acumulado, né, desde sempre, desde lá da metade do século XVII até o início do século XX. Como ele atendia aqui uma frase atribuída a Louis Pasteur,
né, o pai da microbiologia, que dizia que a sorte beneficia, ou o acaso beneficia as mentes preparadas. Significa que se ele não tivesse esse background de conhecimento, ele olharia esse fenômeno e talvez não percebesse que aí havia algo interessante. Mas, por fim, ele percebe, o fungo é o Penicillium notatum, se consegue isolar a penicilina e nós, a humanidade, nós não, porque eu não estava lá, vocês muito menos, a humanidade se depara com a grande crise econômica de 29. E como vocês já devem ter percebido, as crises econômicas são inimigas do desenvolvimento científico, assim como alguns governantes, e com isso os estudos para desenvolver industrialmente a molécula de penicilina ficam parados. Então, exatamente no momento em que ele descobre, é um momento de crise, não há dinheiro, ele está em Oxford, ele está, na verdade, no St. Mary Hospital, ele não consegue desenvolver, não consegue financiamento. Entretanto, o mundo entra em guerra. 10 anos depois, a crise certamente tinha um papel nisso, a humanidade entra na Segunda Guerra Mundial, e os soldados que participavam da guerra morriam mais pelas feridas oriundas dos armamentos bélicos do que propriamente pelos armamentos bélicos. A munição bélica matava menos que as bactérias que infectavam as feridas. Então eram jovens que, infectados, tinham a perna amputada ou não voltavam para casa porque faleciam nos campos de batalha, nos hospitais dos campos de batalha. Então, a partir de 42, 43, há uma virada nessa história de não investir em ciência, porque se começa a entender que era necessário investir em alguma coisa que pudesse recuperar essa massa de pessoas que estavam morrendo, porque, bom, entre outras razões econômicas, se reconhece claramente desde aquela época, né, que a alta mortalidade numa guerra, numa pandemia, é o maior desafio para a recuperação econômica de um país ou do mundo inteiro. Então, pensando nisso, os governantes eram governantes sérios, né, Roosevelt e Churchill, acordam em investir maciçamente no desenvolvimento do antimicrobiano, e o escolhido foi a penicilina. Bom, então era preciso produzir penicilina em escala industrial. Para isso era preciso estabilizar a fermentação do Penicillium notatum para que ele pudesse produzir quantidade de penicilina que pudesse ser transformada em produto industrial e pudesse ser distribuído. Antes disso, era necessário fazer estudos clínicos. E esses estudos clínicos não foram tão longos como os que hoje tentam exigir, né, para uma maior segurança, por exemplo, das vacinas. E quem faz essa estabilização da molécula é Ernest Chen, um ucraniano judeu que fugiu para a Alemanha e depois, com o advento do antissemitismo alemão, foge para a Inglaterra. Ele é o químico que vai fazer a síntese em escala de penicilina. E Howard Florey era um médico australiano que estava em Oxford também, junto com Chen, e que faz os ensaios clínicos que comprovam a eficácia da penicilina com muitos poucos efeitos colaterais. Bom, aí a propaganda de guerra são cartazes daquela época: graças à penicilina ele vai voltar para casa, a penicilina é a droga milagrosa da guerra, penicilina é um novo vencedor droga de um fungo, e assim por diante. A partir daí se passou a utilizar a penicilina e outros antibióticos que vieram de forma bastante intensa. Esse gráfico também é bastante interessante. A expectativa de vida vem aumentando, a expectativa de vida da humanidade, de uma maneira geral, vem aumentando ao longo do tempo, né?
certamente se deve a um conjunto de fatores, nenhum fator isolado é determinante, mas alguns fatores são importantes para alavancar esse aumento de expectativa de vida. Uma delas é a capacidade sanitária de um país ou de uma cultura, seja através de moradias adequadas, transporte adequado, trabalho, trato com resíduos, etc. E depois, com a introdução dos antibióticos, que, como vocês sabem, não são utilizados apenas na prática médica, não são utilizados apenas para tratar doenças infecciosas, mas também para ser adjuvante preparatório de procedimentos invasivos que são tão necessários para manter a vida de muitas pessoas e, com isso, a expectativa de vida aumentando. Então, a introdução dos antibióticos é uma revolução na história da humanidade. Os antibióticos são essenciais na história da humanidade. A perda do uso de antibióticos, a perda de antibióticos, o aumento da resistência, como nós vamos ver no final desse tema, lá na segunda aula, o segundo vídeo, é essencial, o antibiótico é essencial para que nós possamos manter uma expectativa de vida alta. Então, eu encerro por aqui esse primeiro vídeo. O próximo nós vamos falar sobre mecanismos de ação do antibiótico, rapidamente, mecanismos de resistência aos antibióticos, rapidamente, depois alguma coisa sobre o desenvolvimento de antibióticos, quanto custa, por que é tão difícil produzi-los. Muito obrigado, um bom dia para vocês.